Fala família, bem-vindos ao canal Brasil em Foco e essa notícia vem diretamente com o Deltan Dallagnol. Gilmar Mendes tomou o poder da CBF e você não viu. Fiquem até o final para entender tudo com clareza e vamos deixando os créditos na plataforma para o Deltan Dallagnol. E não se esqueça de deixar o seu comentário e de dizer de qual cidade você vê esta matéria para que possamos saber até aonde está chegando a nossa audiência. E já se inscreve, ativa o sino e compartilha neste vídeo para que possa ser chegada a mais pessoas. Sem mais enrolações, vamos à matéria. Como Gilmar Mendes tomou a CBF e ninguém percebeu. Então senta que a história de hoje é de cair o queixo. Eu vou te mostrar como que o ministro do Supremo, Gilmar Mendes, foi se infiltrando nos bastidores do poder do futebol até virar, sem ninguém eleger, uma espécie de dono de fato da CBF. A confederação que simplesmente manda no futebol brasileiro. Gilmar é hoje, de fato, o poder por trás do trono da CBF. É o mestre das marionetes. É o homem que projeta sua sombra por tudo, até mesmo no coração do futebol brasileiro. E quem opera isso no dia a dia é o filho dele, um advogado sem cargo nenhum na CBF e que se gaba de ter convocado o Neymar para a Copa. Vem comigo que você vai se arrepiar a cada detalhe assustador dessa história. Como você já sabe, na Copa do Mundo de 2026, o Brasil foi eliminado pela Noruega, o que levou a diversas especulações na mídia e no mundo do futebol a respeito de qual seria o destino de Samir Schaud, presidente da CBF, e também o destino do técnico italiano Carlo Ancelotti. Os dois cairiam e seriam substituídos ou eles permaneceriam nos cargos? 2 dias depois, quem veio defender a permanência do técnico Ancelotti não foi cartola nenhum. Foi Gilmar Mendes, num tweet muito mais condizente com o de um presidente da CBF do que com um de ministro do Supremo Tribunal Federal. Acompanhe aqui comigo. Olha o que disse o ministro. Encerrada a nossa participação na Copa de 2026, fica a gratidão. Uma Copa do Mundo se constrói ao longo de anos, com disciplina e a enorme responsabilidade de todos que vestem a camisa verde e amarela. Agora, rumo a 2030, começa um novo ciclo. A permanência de Carlo Ancelotti à frente da equipe dá solidez a esse recomeço. E a seleção que se renova encontrará no torcedor, uma vez mais, a sua maior força. Como assim, gente? Gilmar então ditando os rumos do futebol brasileiro, falando da permanência do Carlo Ancelotti à frente da equipe e que isso dá solidez ao recomeço? Foi isso mesmo que eu vi? Só que a internet não perdoou e o Gilmar tomou, como sempre acontece toda vez que ele tuita, uma nota da comunidade que revela tudo. Olha aí, Gilmar Mendes não mencionou, mas ele próprio e o filho têm grande influência na CBF. Em 15 palavras, os próprios usuários do X escancararam o que o decano do Supremo preferiu esconder. Mas que influência que é essa? Vem comigo aqui seguir o dinheiro para entender essa história. O Gilmar é sócio fundador de uma faculdade particular, o IDP. Em agosto de 2023, essa faculdade fechou contrato para tomar conta do CBF Academy, que é o braço dos cursos da CBF e que fatura milhões. E os números chocam. Lê aqui comigo o que foi que a revista Piauí apurou. Desde agosto de 2023, o ministro tem relação direta com a CBF, por meio do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, o IDP, do qual é sócio e fundador. Na época, a CBF Academy Brasil, o braço da entidade que oferece cursos para treinadores, preparadores físicos e gestores esportivos, buscava um parceiro para ajudá-la na administração de seus cursos. Já havia batido na porta de algumas instituições de ensino até que o advogado Trent Graus reuniu-se com Francisco Schertel Mendes, diretor-geral do IDP e filho do ministro Gilmar Mendes. Entenderam-se bem. Em agosto, o contrato estava assinado. O IDP passava a gerir cursos e ficava com 84% da receita da CBF Academy, estimada naquele ano em 9,2 milhões de reais. O restante, 16%, aí isso ficava com a CBF. Gente, 4 meses depois de assinar esse contrato, o presidente da CBF, o Edinaldo Rodrigues, ele foi afastado pela Justiça do Rio. Aí ele recorreu ao Supremo e o processo caiu por sorteio. E olha só, gente, sorteio no Supremo já teve vários pedidos de auditoria no algoritmo que faz o sorteio. Até agora o Supremo não permitiu.
Mas olha aí, caiu esse processo por sorteio na mão de ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Gilmar Mendes, o sócio da faculdade que fatura junto com a CBF. E ele não se declarou impedido, e ele foi lá e julgou. E em janeiro de 2024, ele devolveu o Edinaldo para a cadeira. O ministro que ganha dinheiro com a CBF decidiu sozinho quem ia mandar na CBF. Cobrado sobre esse conflito de interesse, olha a desculpinha que ele deu e que está registrada aqui no site da Gazeta do Povo. Aspas. Foi somente um contrato de direito privado dirigido pela direção do IDP. Não há conflito de interesse em relação a essa questão. Você reparou aí na malandragem? Ele fala de direção do IDP como se ele fosse um estranho. A direção do IDP é o filho dele. É o pai no Supremo decidindo e o filho na faculdade faturando. Depois que o Edinaldo caiu, assumiu quem? O Samir Chaude, um desconhecido de Roraima que, por coincidência, ele se formou na CBF Academy, a escola do Gilmar. Só que quem manda não é ele. Lê aqui comigo o que foi que o Lauro Jardim, do Jornal Globo, escreveu sobre ele. Francisco Mendes, filho do Gilmar Mendes e hoje o manda-chuva de fato da CBF, revelou a vários interlocutores durante o Gilmar Palusa, sem qualquer cerimônia, quem foi o responsável pela convocação do Neymar à seleção. Quem convocou o Neymar fui eu, disse ele. Um advogado sem cargo na CBF se apresentando como responsável pela convocação do Neymar. Uma decisão que deveria ser só do treinador. E tem mais. O Francisco é o único brasileiro no comitê disciplinar da FIFA. E foi ele, não o presidente, quem liderou a delegação do Brasil na Copa. O Lauro Jardim também cravou o seguinte: o Francisco é hoje o homem mais poderoso da CBF, mesmo sem cargo executivo, e é o favorito para assumir a presidência da entidade não se, mas quando o Samir Chaude cair. Repara aí, fora de qualquer chance, no entanto, Samir Chaude disputar um novo mandato para o cargo em abril de 2028, data marcada para a próxima eleição da CBF. Para essa eleição, desponta um favorito: Francisco Mendes, filho do ministro Gilmar. Francisco é hoje o homem mais poderoso da CBF, mesmo sem ter qualquer cargo executivo na entidade. Vocês entenderam o plano? É só juntar as peças do quebra-cabeça. A faculdade da família de um ministro do Supremo abocanha 84% do caixa da formação do futebol. O mesmo ministro usa a toga para escolher quem preside a CBF. E o filho dele transita como dono, indica diretor e se gaba de convocar craque sem nunca ter sido eleito para nada. Enquanto isso, pavimenta o próprio caminho para ele se tornar o próximo presidente da CBF. Olha, isso não é parceria educacional, isso é aparelhamento. É a mão do ministro do Supremo dentro da paixão de 200 milhões de brasileiros. E o que dá para fazer, eu já te digo, mas ó, se você ainda não é inscrito, se inscreve. Bora aqui, ó. Aqui que está aquilo que te atinge mesmo, atinge você, mesmo sem você ligar para futebol. Ou seja, ainda que você não se preocupe com futebol, isso aqui tem que te preocupar. Um ministro do Supremo, ele tem que ser o mais imparcial do país. Quando ele vira sócio, cartola, comentarista, ainda prepara o filho para herdar o poder, a justiça deixou de ser cega. Se ele faz isso com a CBF na cara de todo mundo, imagina o que acontece escondido no Brasil. O futebol, gente, é só a ponta mais visível dos tentáculos. Por isso que essa história não pode morrer na internet. O senador Eduardo Girão, do Partido Novo, já protocolou um requerimento no Senado pedindo explicações sobre essa relação entre CBF e a Faculdade Gilmar. E é o Senado que pode investigar e responsabilizar o ministro do Supremo que passa dos limites. É por isso que eu quero ir para lá. E se você... E vamos com mais notícias no site Poder 360. Justiça bloqueia 227 mil da ex-mulher de Bolsonaro. Ana Cristina Vale deve ressarcir recursos do fundo eleitoral usados na campanha de 2022. A Justiça Eleitoral determinou o bloqueio de 227 mil de Ana Cristina Vale, ex-mulher do presidente Jair Bolsonaro. A medida foi adotada depois de ela não devolver no prazo estabelecido recursos do fundo eleitoral usados na campanha de 2022, cuja restituição foi determinada pela Corte. As informações foram publicadas nesta sexta-feira pelo jornalista Daniel Gulino, da revista Veja. Caso não sejam encontrados recursos suficientes nas contas da Ana Cristina, a cobrança poderá atingir veículos e imóveis registrados em seu nome. Ana Cristina disputou uma vaga de deputada distrital pelo PP em 2022. Recebeu 1.485 votos e não foi eleita.
Suas contas de campanha foram rejeitadas por unanimidade pelo TRE do Distrito Federal em 2025, conforme parecer do Ministério Público Eleitoral. Relator do processo, o desembargador Guilherme Pupi de Nóbrega, afirmou que as falhas permeiam praticamente toda a gama de gastos de campanha. Entre as irregularidades, citou contratações de pessoas para militância e mobilização de rua, sem documentos que comprovassem datas e valores de serviços. Também foram apontadas despesas com alimentação, combustível, criação de página de internet, impulsionamento de conteúdo, locação de bens e contratações de terceiros sem nota fiscal ou outro documento considerado idôneo. Segundo o magistrado, Ana Cristina não apresentou justificativas nem documentos para sanar as irregularidades. A ausência de cooperação da candidata com a Justiça Eleitoral demonstra um descaso com o dever de transparência e com a correta aplicação do dinheiro público, declarou. Ana Cristina é mãe do vereador Jair Renan Bolsonaro, que anunciou pré-candidatura a deputado federal. Foi citada as investigações sobre caso das rachadinhas em gabinetes ligados à família Bolsonaro. Ela chefiou o gabinete do Carlos Bolsonaro na Câmara Municipal do Rio de Janeiro em 2001 a 2008. Empresas e familiares ligados a ela também foram mencionados nas investigações. Em 2020, reportagem da revista Época informou que Ana Cristina comprou 14 imóveis em 97 a 2008, período em que foi casada com Bolsonaro. Segundo a publicação, 5 deles teriam sido pagos em dinheiro. À época, a defesa afirmou que ela não havia cometido crimes e que os fatos apresentados não correspondiam à realidade. Então é isso, pessoal. Essas são as notícias que estão circulando nas mídias da internet. Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e clicar no sino para mais informações sobre política. Agradeço a todos pela audiência.